Bom, dando continuidade ao que a gente tinha visto, eu falei para vocês que é possível fazer uma representação da força resultante. Então eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Olha só, imagine que vocês tenham duas forças. Uma força, ela vai para cá, certo? É um vetor que aponta para a diagonal superior, tá? Eu vou falar que isso aqui é igual a F1. Dá para entender que é uma força aí, né? E aqui, ó, eu vou ter o quê? Uma força F2, ok? É um exemplo muito clássico e muito facinho de vocês dominarem, ó. Aqui é o F2. Eu preciso saber a direção da força resultante. O que eu faço, afinal? Bom, eu vou riscar uma diagonal. Olha só, começo, fim. Quando a gente tem o quê? Fim do vetor com o começo do outro vetor, a gente tem uma posição correta, certo? Para a gente fazer essa diagonal. Dá uma olhada então, ó. A minha força resultante, ela vai da base de F1 e vai até o fim de F2. Olha só que coisa. Então, ó, ela passa para cá, ó. Isso aqui é a minha força resultante. Ok? Bom, como que eu vou fazer essa... A gente sempre vai usar diagonal, professor? A gente sempre vai usar... Sempre a gente vai tentar nesses casos. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Imagine que vocês tenham de novo, ó, mais visível ainda agora, ó, uma força para cima, tá? E uma para direita, ok? Para direita. Olha só. Vocês percebem que isso aqui eu vou chamar de F1. Isso aqui eu vou chamar de F2. Vocês estão percebendo que a seta de um tá ligado ao início do outro? Então, legal, a gente já pode fazer direto. A resultante ela vai começar o quê? No início da primeira força e vai terminar no fim da segunda força, como a gente fez ali em cima, usando a diagonal, ok? Olha aqui, ó. Então, ó, a diagonal é essa aqui. Então, aqui desse jeito é que eu tenho a força resultante, ok? O que eu estou fazendo? Representando a força resultante através da combinação de duas forças. Agora, começa um negócio um pouquinho mais... não é mais detalhado, mas observem essa situação aqui, ó, tá? Observem essa força aqui, certo? E essa força aqui, ó. Olha que coisa aqui, ó. Bom, como que eu vou achar a resultante dessas duas forças? Como eu vou achar o sentido da força resultante? Bom, aí a gente vai usar a regra do paralelogramo. Eu até vou escrever aqui em cima aqui, ó. Regra do paralelogramo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um paralelogramo. Um paralelogramo é algo que tem quatro lados, né? Olha só, aqui eu vou chamar de F1, aqui eu vou chamar de F2, certo? Eu vou fazer uma representação ali em cima de F2. Isso vale aqui, ó, na minha medida, tá? 1,5 polegadas, tá? Então aqui, ó, só para constar, eu vou desenhar um paralelogramo com a medida da força de baixo. Olha lá que interessante. E aqui, ó, eu vou desenhar o mesmo tamanho da força F1, o lado paralelo a F1. Olha só, que legal. Aqui, ó. Olha só, isso aqui é um paralelogramo. Estão vendo? Por quê? Porque tem quatro lados. E, ó, isso aqui tem o mesmo valor disso aqui, mesmo tamanho, tá? Isso aqui, eu vou colocar duas setinhas porque é tamanho diferente. É igual aqui. Fiz o paralelogramo. Como eu faço para encontrar a resultante? É só fazer
indo de acordo com o sentido do paralelogramo. Então, olha só, daqui para cá, ó, eu tenho a força resultante, ok? Isso, pessoal, o que eu estou fazendo? Ó, isso é uma coisa qualitativa, tá? Eu estou mostrando para vocês como desenhar a força resultante. Por hora, é isso que eu quero que vocês aprendam. Posteriormente, vamos calcular a força resultante usando a lei dos cossenos. Mas, ó, por enquanto eu quero que vocês aprendam isso aqui. Bom, então eu vou colocar uma outra situação, olha lá. Aqui, F1, e eu vou colocar uma força aqui, ó, para cá. Essa força aqui eu vou chamar de F2. Olha só, mais uma vez eu vou desenhar um paralelogramo. Mais uma vez eu vou explicar. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que esses dois vetores, eles estão posicionados de um jeito bem legal, ó. Um encaixadinho no outro. Ou seja, a seta de um, ela incide no início do outro vetor. Quando isso acontece, a gente só traça a diagonal. Mas olha só, aqui eles não estão, eu não estou conseguindo fazer essa relação. Não tem seta apontando para a base de nenhum vetor. E aí se faz necessário o uso do paralelogramo. Olha só, então, de novo, ó. Olha lá, isso aqui tem aproximadamente 5 centímetros e eu vou desenhar aqui embaixo, ó, esses aproximadamente 5 centímetros, tá vendo ali, ó? Então, ó, esse paralelo, ele mede a mesma coisa que a força que ele está paralelo. Ó, isso aqui mede a mesma coisa que F2, tá? E de F1, olha só, aqui eu tenho mais ou menos uns 3 centímetros. Então, vai aqui, ó, uns 3 centímetros, tá? Pode ter fugido de escala, mas assim, ó, o importante é saber para onde que essa força é aplicada. Olha só, fizemos finalmente um paralelogramo. Como que eu vou achar resultante? Assim, ó, no início das duas e na diagonal do paralelogramo, ok? A força resultante, então, ela tem esse sentido aqui, ok? Bom, tranquilo então. Olha só, agora eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Também de extrema importância, tá? Vejam esse vídeo, revejam esse vídeo, para vocês lembrarem. Veja bem, o que eu tenho para mostrar para vocês agora. Quando eu tenho duas forças, olha lá, eu tenho um ângulo entre elas, ok? Eu vou explicar para vocês dando um exemplo, ó. Eu vou fazer, ó, que acho que eu já cheguei a dar esse exemplo na parte 1. Mas nessa parte 2, eu vou falar que esse valor equivale 6, ok? 6 newtons. E vou falar que esse lado aqui, ó, ou seja, essa força que é aplicada para a direita, ela tem um valor de 8 newtons, ok? Ah, aqui tá fácil, eu não preciso nem fazer o paralelogramo. Por quê, ó? A seta de um tá colado no começo da outra. Então eu posso já fazer a diagonal aqui. Então, ó, a minha força resultante, ela vem daqui até aqui, ó. Ok? Então, essa é a minha força resultante. Eu desenho um pouco mais distante para que vocês enxerguem as duas setinhas. Mas o comprimento é exatamente aqui, tá? Isso aqui deveria estar incidindo aqui. Mas para vocês enxergarem, eu passei ela um pouco para o lado. Olha só, então eu vou chamar a resultante de FR. Vocês têm alguma identidade aí? Vocês têm alguma propriedade matemática? Olha o ângulo reto aqui. Quando aparece o ângulo reto, vocês resolvem isso pelo Teorema de Pitágoras. Tudo bem? O Teorema de Pitágoras é A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Com as forças é a mesma coisa. Então, no caso, ó, nesse caso, qual seria a minha hipotenusa?
A hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Seria a força resultante. Então, ó, força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ok? Vamos calcular a força resultante. Então, a força resultante ao quadrado é igual, olha lá, ó, F1. Vou pegar esses 6 newtons como F1, tá? Esse 6 newton aqui vai ser o meu F1. Então, fica 6 ao quadrado mais o F2 aqui, tá? O F2 é 8 newtons. Mais 8 ao quadrado. No final das contas, a minha força resultante ao quadrado é igual a 36, 6 vezes 6, mais 8 ao quadrado, que é 64. A força resultante ao quadrado é igual a 36 mais 64. Se vocês fizerem essa soma, isso vai dar 100, ok? E para eu saber o valor da força resultante, eu preciso passar uma raiz quadrada ali para o outro lado. Então, ó, no fim, a força resultante é igual a raiz quadrada de 100. Ficou fácil, né? Então, a minha força resultante é igual a 10 newtons. Ok? Muito bem. Pessoal, por hoje, esse é o conteúdo, ok? Isso é o que eu quero que vocês entendam. É isso que vai estar na prova. Não tem como tirar isso aqui. Isso aqui é um conteúdo importantíssimo. Estudem por isso aqui. Revejam o vídeo e façam os exercícios. Eu vou prosseguir. Vou mostrar para vocês um outro caso. Vou falar de seno e cosseno. Simplesmente para terminar o material de tudo que é aplicado. Mas eu quero que vocês saibam a fazer com esse triângulo retângulo aqui. Ok? O que eu vou passar aqui para baixo é mais um desafio e um comprimento de tabela. Vamos lá então. Existem algumas relações em que, olha lá, a minha força resultante, eu vou ter duas forças interagindo entre si, ó. Veja bem, tem uma força aqui e tem outra força aqui, ó. Estão vendo? Olha lá, ó. Ah, legal. Você pode pensar aqui, ó. Essa seta, ela tá... O fim de uma tá ligado com o início da outra. Beleza. Dá pra gente colocar a resultante aqui, ó. Começa na primeira e termina com o término da segunda. Essa é a força resultante, ó. Ok? Ela vem pra cá. Só que dessa vez, esse ângulo aqui não é um ângulo de 90 graus. Ele é um ângulo diferente de 90 graus. Então eu vou chamar esse ângulo aí de θ, certo? Θ, uma letra grega aí. Como que a gente calcula a força resultante? Eu falo que isso aqui é F1 e isso aqui é F2, ok? E essa aqui é a força resultante, tá? É o ângulo, a força, é o vértice é o lado que o θ está olhando, tá? Assim como era o lado oposto de 90 graus, o lado oposto ao ângulo θ. Começa alguns conceitos importantes para vocês. E dessa parte é um pouco de matemática. Já mencionei na sala, mas eu vou falar de novo aqui. Olha só, eu preciso anotar uma parte de matemática. E essa parte se chama o quê? Ângulos notáveis. Olha só, eu vou colocar o ângulo aqui, tá? E aqui eu vou colocar o seno de θ, seno, tá? De θ, e o cosseno de θ, de θ. Os ângulos que eu vou anotar aqui, ó, os principais, ok? Tem vários outros ângulos, 0, 15, 180, 270, mas eu vou falar dos básicos, que é o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Ok? Como que a gente constrói essa tabelinha? Ó, é assim, ó. 1, 2, 3.
no cosseno é 3, 2, 1. Divide tudo por 2. Por 2, por 2, por 2. Aqui também, por 2, por 2 e por 2. E, para finalizar, você tira a raiz quadrada do que está em cima. Vocês concordam que a raiz quadrada de 1 é 1? Então, se eu colocar uma raiz quadrada aqui, vai ser a mesma coisa. Então, no meio eu não vou colocar raiz quadrada. Eu vou colocar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. O de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, ó, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e aqui se eu colocar raiz, vai ficar raiz quadrada de 1. Essa raiz quadrada de 1 é a mesma coisa que 1, então eu acabo não colocando.